Nossa. Meu boa tarde para todos. Hoje é a subconsciência humana dentro da evoluciologia, que é a consciência, homem ou mulher, que ainda não evoluída suficientemente até a média da evolução dos componentes da humanidade terrestre. Então aí tem a microcefalia, a fetalização, a instintividade, o irracionalismo, a imaturidade consciencial, a conduta acriançada, o simploísmo, a autoinsuficiência evolutiva, o porão consciencial, os contrassensos, agora o autovegetalismo, a robex, as auto-mimeses dispensáveis, a ausência da perspicácia social, o baixo nível da inteligência evolutiva, o sonambulismo existencial. Como vocês verem, é uma coisa que diz mais respeito à minha pessoa. Vocês já superaram isso. Agora, é uma condição um pouco apenas evolutiva, isso não quer dizer nada. Então eu acho que vocês deviam de ter uma certa complacência comigo. Eu ainda tenho, eu acho, chance de melhorar. Com vocês eu vou melhorar. Agora, nós temos aqui, são 29 logias e tem 3 máximos. Para a Rosa, seria bom, Rosa, você trabalhar mais aqui na antonimologia, na interdisciplinologia. A interdisciplinologia está fácil. Né? Essa estou te dando de vantagem, de bobs. Agora, nós temos aqui 20 categorias de qualificações em nível inferior, envolvendo a subconsciência. E também 16 categorias de consciências, homens e mulheres, que podem ser inseridos dentro dos perfis da elencologia, né, da subconsciência. A condição da subconsciência humana não é estado especificamente patológico, mas expressa o nível evolutivo característico quem teve número menor de retrovidas na série X-alidade. Você consegue identificar alguém das próprias relações sociais racionalmente inserido na condição da subconsciência humana? Tal personalidade é homem ou mulher? Só para ver o gênero, né? É um problema de urubu observar. Agora, eu tenho aqui uma pergunta hoje, que poderia explicar a lei básica da projeciologia? Quem exterioriza as energias de forma lúcida também consegue exteriorizar a consciência com lucidez? Pergunto isso porque eu consigo exteriorizar minhas energias, mas ainda não tenho lucidez extrafísica. Ok. O problema todo é insistir e cortar a possibilidade da autossugestão negativa. Ou seja, não fazer uma auto-hipnose contra o processo da projeção, mas ter uma intenção assistencial boa e procurar praticar, se predispor a sair do corpo. Você já conseguiu a primeira conquista. Agora, a segunda conquista já é mais séria. A primeira é praticamente amadora, a maioria tem. Isso aí é calouro. Agora, a segunda já é titular, já é profissional, já exige mais, é preciso de mais veteranismo, mais vivência para a pessoa chegar lá. Mas é por aí. Temos que insistir. Como diz na loteria, insista, não desista. Não é isso? Então, o processo da projeção, isso é o nosso amigo lá do Rio falava. É igual a loteria. Temos que insistir, não desistir. Na escala evolutiva, consciência é um passo antes disso? Ou não? A consciência, eu falo aqui em consciência. Falou, né? No remissivo. Pois é. Agora, é um tipo, né? É uma subconsciência. É inferior. A consciência é antes. Um tipo, mas não, é um tipo. É o patamar mínimo, né? É o mínimo mínimo. Eu ia comentar isso também, Valdir. Eu acho que talvez aqui no corpo do texto deveria entrar a consciência lá também. Não, no elenco? Pois é. Ah, então tá, então entrou. Eu já falo, né? É o que eu disse. Olha lá, é a segunda lá. Subconsciência humana, consciência. Tá certo. Outra tá coisa. Certo. A subconsciência humana, o título entra na elencologia aqui. Que é o título. Vocês sabem que o título do verbete, ele entra conforme o conteúdo, ou mesmo que seja a forma, mas a conformática,
ele entra na sessão de acordo com o título. Então a consciênsula Esse aqui, ó, vocês olham, que o título entrou na elencologia. A consciênsula, então, ela é um tipo de subconsciência humana. Sendo que vamos dizer assim, a mais inferior, também, né? Aí a subconsciência. Eu falo na subconsciência também, na sinonimologia. Por sinal, está escrito errado, está subconsciente. É sub, tá certo? Agora, na elenco está certo lá. Aonde que você está falando tá isso? Certo. Ah, lá, tá. Lá no item 1. a palavra Item está 1. certa. É subconsciente. Agora, a consréu ressomada, por exemplo, tem consréu que são, tá certo? Nem todas. Agora, a gente coloca aí até a consciência eletronótica e tal. Eu tenho uma dúvida, porque na definição está assim, ainda não evoluída suficientemente até a média da evolução dos componentes da humanidade. Sim. Até a média. Só que a média não é patológica? É que eu fiquei na dúvida. Porque a média, em tese... Não, mas aqui ninguém está falando se é patológico ou não. Assim, não. Aqui, presta atenção. Aí, ó, na condição da subconsciência, não é estado especificamente patológico. Olha lá. Não, veja. Sim, não, eu não entendo. Não, tudo bem. Então, a pergunta é errada. Não fala patológico, então. É que a média da evolução dos componentes não é mais para baixo, na Terra? Não, é a média. Ela é mediana, não é mais para baixo. É nem para cima nem para baixo, é mediana. Calma que você está... Pode ser, essa pessoa aqui está falando outra. Média é média. Não, média eu sei, média é média. 6 bilhões de pessoas conscientes. Qual é a média? 6 bilhões de pessoas. A média é uma coisa. O padrão da média, qual é? Pode ser saudável, pode ser doentio. Não, porque quando entra na caracterologia, entrou até o assediado. É a consciência mulher ainda não evoluída suficientemente até a média da evolução do componente da humanidade terrestre. Então, porque por exemplo, se é mais que a média assediado, então todo mundo é subconsciência. 5%, 10%, 15%, 25%, 30%. Não, mas olha, agora a média, 50%. Tá certo? Tem um processo. Sim. Eu sou da subconsciência. Pensar em percentual. E acho que estou chegando perto da média. Então, eu estou com 48%. Está entendendo a dúvida? Tu me ajuda aí para ver se... Eu estou demais? Você que é... Flávia, você que toma conta da conscienciometria, você me dá 48%? Não. Então você é leniente. Leniente. Não serve. 49, já me ajudou. Não, o Arlindo não pode falar porque ele é 49,9999999. E ainda tem um mais ou menos no fim. Tá certo? Eu acho que eu entendi o raciocínio da Adriana, que é assim, ó, é microminoria que é evoluído nesse planeta. Não, eu não estou falando nem micro, nem macro. Eu estou falando em média. Não estou falando que é patológico, nem sadio. Presta atenção no que está escrito aí. Está vendo como é que a gente tem que colocar as pingos nos is? Então não é a média das pessoas. Eles estão com o apriorismo delas. Estão fazendo o approach de acordo com o seu apriorismo. Veja o que eu escrevi, não é isso não. Tá. A média evolutiva. Nem o dela, nem o seu. Tá, é a média evolutiva. Eu já entendi agora. Vamos ver se o nosso... No conscienciograma lá... Vamos ver, a terceira posição é do norte. No conscienciograma lá, tire a média, tire 3 pontos. Tá certo? 30%. Eles estão abaixo desses 3 pontos. Agora, esses 3 pontos da média ainda é patológico. Qual é o problema? Mas eles estão abaixo dessa média. Seria mais ou menos isso. Agora, eu digo para vocês... São mais patológicos. Agora, vamos analisar uma coisa do ponto de vista laje, por atacadismo, na cosvisão. Quem é que não é patológico aqui? Quem é que não é? Quem que não é patológico? A rigor. Por isso que eu não coloquei nada patológico, porque senão dá esse bolo aí que vocês estão criando por vocês. Eu não entrei nessa. Meu texto não está nessa. Nível evolutivo. Aos dedos, não está nessa. E o tema central é neutro. Pois é neutro. Neutro porque está na média. Eu também queria perguntar.
Não, a jovem aqui tem todo o direito de falar. Não, eu só ia perguntar, voltar para a consciência. Ela, então, está no primeiro nível de subconsciência? Não, ela Nessa está escala? desde o 1% Até quanto? É isso que eu queria saber. 49%. Tá. O que você acha? Já que vocês estão querendo, já que a Rosa está aqui, de 1 a 49%, está de acordo? É a subconsciência. Dentro da média. Pois é, a subconsciência. Não, a consciência você põe do jeito que você quer. Você vai olhar uma e fala assim, não, essa é 1%. Não, essa aí é 25%. E por aí vai. Gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre escravo do umbilico chakra. Essa pessoa, ele aqui está achando que é o processo da masculinologia. Escravo do umbilico chakra. O escravo do umbilico chakra é o seguinte, quando a gente fala que uma mulher, eu acho que é isso que ele está querendo falar aqui, que uma mulher, por exemplo, ela é super reprodutora, ela é escrava do umbilico chakra devido à gestação humana. Eu então pergunto a você, arranja alguma ideia superior em racionalidade e lógica do que essa? Refute essa condição. Agora, com isso, eu não estou sendo antifeminino ou super machista, nada disso. Eu estou analisando a biologia de bicho, animal, do animal humano, no caso da fêmea humana. E, I'm sorry, essa é a realidade, contra fato nós não vamos brigar. Mas então, veja bem, uma pessoa, por exemplo, uma mãe que é super protetora, o que acontece com ela? Ela é escrava do umbilico chakra. Ela ainda não subiu a média de manifestações pensênicas. Olha bem o que eu estou falando, vou repetir. Ela ainda não elevou a média de manifestações autopensênicas para o processo cortical e, enfim, ela não domina o psicossoma através do paracorpo do discernimento que aumenta o soma. Eu não estou contra ninguém, não. Eu estou mostrando a realidade. E outra coisa, eu não sou besta de ser contra e nem burro num nível desse. A minha burrice, burraldice, não chega tanto. Por quê? Eu nasci disso. E quem é aqui que não nasceu? Então, a maternidade, até um certo ponto, ela tem que ser, vamos dizer, exaltada, mas sem ser divinizada. Não pode fazer igual aquela mulher que arranja um filho, coloca no carrinho aí, vai exibindo, e ela usa aquilo como se tivesse com um blindado. Vocês já viram a moça quando anda no primeiro filho, primogênita, no caso, a primípara, dentro do supermercado com o carrinho. E se o filho dela é bem redondo, cheinho demais ainda. Se estiver quente, tem que mostrar ele todo lá, pulando. Agora, isso é bacana, é a maternidade. A gente não é contra. Isso faz parte da ilustração. Dentro da cenografia da humanidade, esse cenário até que é positivo. Mas agora, existem os abusos naturais devido... Uma outra coisa séria, que eu quero lembrar que o nosso amigo perguntou isso. Hoje, a medicina ou a biologia humana admite que a mulher, a hora que engravida, ela diminui os processos devido ao problema hormonal e os neurotransmissores, ela diminui o nível de acuidade dela para mexer com o nível da biologia. Então, o sistema nervoso central cede lugar para o sistema nervoso periférico. Então, em bom português, ela emburrece desde que fica grávida, que assenta o processo da gestação, até no mínimo 6 meses depois, dentro do aleitamento. Depois que a criança já nasceu. Ela aí é que volta a si. Agora, tem mulheres que não voltam. Então, aí é aquilo que nós chamamos de síndrome do infantilismo. Agora, veja. Hoje em dia, já tem até mulheres que já estão admitindo essas coisas todas. Já tem a antimaternidade negativa. Já tem a antimaternidade positiva. Tudo é uma coisa para se pensar.
A negativa é essa que recebe a criança e mata logo. Esse caso que está no Brasil, mexendo aí com o clamor público, até que ponto que não pode ser isso? Indireto. Uma madrasta, ela é materna. Vamos pensar bem. Se essa madrasta ela tem culpa, eu não sei se ela tem, eles não falaram isso. Há muitas acusações, mas não tem nada definitivo. Agora, uma madrasta, ela também tem a maternidade da história. Qual a diferença entre sonambulismo existencial e hipnose social, lavagem cerebral? O sonambulismo existencial é aquela pessoa que ela vive sem muita lucidez. Ela está o tempo todo como se estivesse na hipnagogia. Então, os nomes que se dão para isso é o debilóide dentro do processo da psiquiatria. Até um certo ponto é o debilóide. É aquele que está no início da situação. Então, ele é quase que sonâmbulo mesmo. Agora, a hipnose social, lavagem cerebral, é aquela pessoa que é escrava, vamos dizer, das coleiras do ego, da sociedade. Então, nós chamamos isso de Robex. É a pessoa que está na Robex. Ela é presa aos problemas. Ela não pensa por si. Ela segue aquilo que a média manda. Enfim, Maria vai com as outras. Não é isso? Pode falar. Ali na frase enfática, a última parte que tem ali da frase, tá? Eu queria entender um pouco melhor. Mas expressa o nível evolutivo característico quem teve número menor de retrovida na serialidade. O que eu acho é o seguinte, em tese, a gente não quer dizer que seja sempre assim, mas com lógica. Em tese, um serenão teve mais vida do que um pré-serenão subconsciente, por exemplo. Ele teve mais vida, por isso ele evoluiu mais. Isso em tese. Com lógica, ele tem que pensar isso. Agora, a rigor, nem sempre isso vai corresponder à realidade, porque uma pessoa pode ter tido N vidas e alcançou a serenologia. O outro teve N vidas ao quadrado e não alcançou nada. É isso que eu estava pensando. Então agora, o problema todo é esse. De qualquer maneira, pensar que uma pessoa teve mais vidas, a tendência é ela ser mais experiente. Em tese. Pois é. São as cicatrizes do parapsicossoma ou do psicossoma. Entende? Tá. Professor Valdo, na sindromologia, não seria interessante acrescentar a síndrome do infantilismo também, nesse caso? A gente pode pôr, né? Eu já falei aqui em algum lugar. Eu não estava aqui. É o 9, não é isso? Tem coisa que às vezes eu não gosto de ficar repetindo muito. Não vale a pena repetir, então. Lá, ó, 0, infantilista. A vítima da síndrome infantilista. Foi por isso que eu não coloquei lá. Tá certo? Mas você lembrou bem. Ô, Valdo. Viva o trio. Mas nesse caso aí tem que ver o estilo que você quer colocar, né? Não vale a pena repetir, mesmo que... Eu repito certas coisas, mas essa síndrome aí eu já falo muito nela. Não, eu sei, mas muito repetida. mesmo dentro do texto. Eu estou evitando. Gente, eu sou obrigado a repetir muita coisa o tempo todo. Todo verbete meu é uma repetição. A minha questão toda é o seguinte, quando ele tem eu estou evitando. Existe a sessão... Outra coisa, isso aí que aconteceu com ele, eu gosto de provocar isso aí. Sim. Didaticamente, você não acha que eu estou certo? Não, eu estou pensando... Não, aqui, olha o que aconteceu com ele. Eu vivo falando isso aqui. O povo chama até de pegadinha do Valdo. Mas eu acho que eu não coloquei. Para uma pesquisa coloquei posterior... lá. Ele leu só início, tirou a conclusão. Aí veio o povo, não, você não viu lá na frente. Didaticamente chamou atenção para o assunto. Tem isso, mas por outro lado, assim, para a questão da sessão, a sessão você já vai ali no que você mesmo já recortou aquilo que tem relação direta. Mas essas sessões é o seguinte, elas variam infinito. Eu digo para a pesquisa posterior. Não, variam infinito e não tem jeito, cada nossa complexidade. Isso aí, há muito tempo eu já superei. O caso todo, deixa eu explicar. Tem certos temas que não tem jeito. Tem que entrar em outras sessões, não dá para entrar naquela sessão específica, porque o outro é prioritário. Eu tenho que dar prioridade para onde aquilo seja mais didático. Isso tudo bem. Agora, mas não era o caso de repetir? Às vezes entra em 2, 3 lugares. Eu vou repetir em 5. Quando eu repito um atrás do outro, de propósito, para a pessoa ver que já foi feito. Então, aquelas palavras que eu repito fazendo uma enumeração vertical. Isso é outra coisa.
Não, é outra Agora, coisa. nesse caso aí, eu evito. Agora, se vocês quiserem, vocês sabem, a galera também eu acho manda. que assim, ó, Vamos fazer uma eleição aqui. Levanta a mão quem estiver de acordo Eu com vejo- ele, com o Loche. Se deve colocar, repetir a síndrome do do infantilismo. infantilismo no síndromologia. Tem Para dois, postura tem dois. posterior, 3, eu acho que 4, 5, 6, É. 7. I'm sorry, não dá. Tem a 10. Aqui tem mais. Agora, ó, a intenção aí é não vamos dizer, supervalorizar a repetição. Eu já estou repetindo demais, lógico. É muita repetição das coisas e não tem jeito. Você já viu que eu já falei aqui em repetição várias vezes. Nós temos que ser, porque o problema não pode chegar a ser rebarbativo demais. Agora. Mas aí é específico. Agora não. O meu é o seguinte. Quando você for estudar aqui. Não. Tem uma coisa que você ainda não viu. Não. Você esqueceu de uma coisa. Deixa eu socorrer aqui a situação. O caso é o seguinte. O dia que sair aqui o verbete da síndromologia, você vai ver a listagem dela. A listagem básica. Acabou. Todas essas aqui. Essas 70 sessões que eu estou trabalhando vão ser verbetes. Sei, mas é que se eu for fazer isso, eu estou perdido. É aquilo que eu estava falando, o negócio de procurar a holoteca, pegar as técnicas. Se tá, o título já é cosmoética, é lógico que o laboratório é o da cosmoética. Está na cara. Tem coisas que não tem saída, mas já é muita repetição. Tem coisa que se eu for fazer um verbete, eu só falo, esse aí que eu acabei de dar para você, sobre evolução, eu comecei a ver, eu não olhei nem 10% do meu material. Senão, eu vou inflacionar. Não, eu vou inflacionar tudo. É muito material que tem sobre evolução. Se você pegar, por exemplo, e examinar a palavra evolutivo e tudo que ela está designando, no caso, um adjetivo, um qualificativo está designando alguma coisa, são dezenas de condições evolutivas que eu já falei. Agora, veja, eu estou usando isso, porque isso aí são 60 anos de praia. Eu tenho que aplicar essas coisas. Mas o que eu quero é o seguinte, veja só o meu drama. Eu quero é ficar dentro de um nível, ou um patamar, ou um percentual útil, sem muita bate-pensalidade. Só isso. Sem muita repetição. Entende? O problema todo é esse. Porque já tem, nós temos que trabalhar com a circularidade. Tem que repetir, não tem saída. Outra coisa, eu já fiz a repetição para essa que o americano lá achou ruim. Ele usa muita logia. Isso é de propósito. Que é para a pessoa ver. Porque com isso ela vai começar a entender o que é o sufixo, de que modo que ela vai começar a entender a orismologia, a terminologia que nós usamos. Você veja, a minha intenção até que é boa, né? Vamos ver como é que é. Professor Valdo, Sim. aqui, ó. Na exemplologia, o senhor fala em retardo consciencial. Tem alguma patologia que seja específica de gênero no retardo? Olha, o retardo, hoje, eles aplicam isso, e isso aí também foi usado, por exemplo, antigamente, hoje eles não estão usando isso mais porque não é politicamente correto. Então, por exemplo, tem um cantor do Brasil que eles achavam que ele era AR. AR significava aluno retardado. AR. Isso até 1960 era usado no Brasil. Hoje o politicamente correto tirou isso porque é uma coisa que deprime a pessoa e é patológica. Não deve usar. Mas, a expressão AR. Mas que tem a relação Aluno com AR. o gênero? Então, eu encontrava com a pessoa e falava assim, você foi professora dele? Ele é AR? Eu falei assim, é. Agora veja, esse AR, ele é uma pessoa que é oligofrênico, até um certo ponto. Então, débil mental, é debilóide. Mas é uma característica Agora, veja, de gênero? Debilóide é o mais superficial que tem em matéria de retardamento.
Agora, o retardamento mais avançado já é uma coisa mais avançada, é o imbecil. A imbecilidade, isso é classificação, não é minha. Você está entendendo? Agora, o último, o pior que tem, é idiotia. É o idiota. Idiota, imbecil e debilóide, ou débil. Mas essa classificação é para os dois gêneros. Eu queria saber se há uma distinção entre... Não, gênero não vale nada disso. Não. Então. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, há mais mulheres doidas do que homens. Isso é verdade. Agora, quando tem homem mais doido, é muito pior do que a mulher mais doida. Por quê? Ele tem mais poder. Elas ganham na quantidade. É isso aí é que compensa. No Centro da Consciência Contínua, eles quase me batiam a hora que eu explicava isso. E não tem nada para mudar de lá para cá. Em mais de 2 décadas, está tudo do mesmo jeito. Eu vou repetir. Há mais mulheres perturbadas do que homens. Por quê? A explicação. Hormônio. O corpo feminino é muito mais difícil. Agora, em compensação, o homem, devido ao poder, músculo, que é também processo, testosterona, já não é estrogênio, testosterona, eles, quando o homem é perturbado, é muito pior do que o da mulher. Olha só, vocês já viram alguma ditadora que ganhasse do Stalin, do Mao Tse Tung, do Pol Pot? Só homem, presta atenção. Outra coisa, dizem que no inferno quem dirige é Satanás, é um homem. Eu já tentei arranjar, talvez seja a Vampirella. Eles falaram que não é. Você está entendendo como é que é? Então vamos devagar com esse negócio. Agora, então, gênero. Tudo é secundário. Não adianta estar discutindo muito em gênero, não é por aí. A consciência não tem gênero. Professor, a amostragem de mulheres que foram políticas dominantes é muito pequena. Então, talvez por aí... Porque talvez tenha uma mulher política enlouquecida. Escuta, não tem. Né? Poderia ter. Até o momento, nós não temos nenhuma mulher que se compare. Vou falar 3. Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot. Ok. Eu te desafio na história. Pois é, mas não tem presidente... Presidente? Mulheres presidentes. As mulheres não gostam de... São poucas, são menos. Poetisa, elas não gostam hoje, porque é tudo que é igual ao homem. Tudo é mas poeta. algumas rainhas foram bastante loucas. Não, nossa, algumas. É isso. Eu estou lembrando de 2 aqui. Outra coisa, e as Amazonas? Outra coisa. Isso não é um mito? Sempre tem Amazonas. Escuta. Amazônia que? Presta atenção, as guerreiras? Amazônia, não. Vamos agora pensar o alemão que foi escrever Nibelung e as coisas todas. São as grandes mulheres. Aquelas eram guerreiras. Sempre existiu mulher guerreira. Não adianta falar que isso é só ilusão. Olha elas aí. Está cheio de mulher atualmente na aeronáutica, no exército e na marinha. Tem mulher de todo lado. A mulher quer ser macho. Mas nenhuma chegou. Outra coisa, e brigadeira, e as a marechala. Nós não falamos nas machas. As mulheres não chegaram. Não, tem que nem a coronel. A mulher nas Forças Armadas começou há pouco tempo. A Rainha Elizabeth. Escuta. Professor, eu pensei na da Espanha. Mas eu pensei entra na monarquia, de Portugal. Você vai encontrar tudo. Muito lá, louca, muito. Supermercado de caracteres. Na monarquia, vocês têm tudo. Agora, a Espanha não, né? Vamos defender. Agora, gente, é verdade que os serenões foram responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro humano há milênios, com todas as suas capacidades, que não utilizamos hoje nem 20%. Isso não atesta a nossa subconsciência atual? Perfeito, exatinho. Mas isso é a subconsciência evolutiva geral. Não é essa específica dos percentuais evolutivos que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando dentro de um processo de escala evolutiva. Essa aí é mais do ponto de vista da, vamos dizer, competência do discernimento. Isso é outra coisa. Professor Valdo, na página 18, não sei se já foi corrigido. É o sub? Não, na fobiologia, a última palavra é ludofilia.
se ela não teria que ir para a categoria acima. Seria... Não, isso aqui é porque é ludofobia. Não, mas o melhor é colocar acima do jeito que você falou. Isso aí foi colocado errado. Eu preciso de ver, eu acho que isso aí a gente já mexeu. Tá, mas tá bom, você viu direitinho. Ou tem que ser ludofobia ou tem que ir para... Não, é porque foi colocado errado. Na hora de... Mas isso aí já foi corrigido. E na página 20, no número 16, tem lá varejista, né? Reações predominantemente varejistas. Eu queria saber o que seria uma reação atacadista. Atacadista é aquela que a pessoa vê mais a humanidade antes de si mesma. De modo geral, é isso, sem entender. Então ela vê mais a assistência aos outros e não ao egão e ao umbigão. Isso é o atacadismo grande. Outra coisa, ela tem mais cosvisão do que monovisão. Uma outra coisa, o universo dela não é restrito nem acanhado. Ela é ampla. Então ela é uma personalidade pública, ela não é autista, ela não tem torre de marfim, ela não está fechada em si mesma, ela não é encaramujada. O varejismo, a tendência, tudo é isso. Outra coisa, ela também não é interiorota. O que vocês acham? Está claro? Isso aí eu preciso explicar mais. Claro. Então, o varejismo e o atacadismo é isso. Eu uso essa expressão faz mais de meio século. E não arranjei nada que pudesse explicar isso melhor. Até o momento não tem. Quem usa isso? Só eu. Eu nunca vi isso em livro nenhum assim. Eu já vi depois que copiaram de mim. Escrevi isso há muitos anos. Mas nunca vi. Mas pode falar. Na antonimologia, na primeira página. Sim. Eu acho que eu entendi, mas você colocou aí o evoluciólogos entre o... Não, eu o coloquei para criar problema, né? O desperto por começar a pensar. Eu acho que não pus na ordem. Vocês querem que coloque na ordem? Né? Não, mas... Não vou pôr. Eu acho que eu entendi por quê, mas queria que você comentasse aí, para ver se... Aí, já mexeu. É aquele negócio que estou falando. São as pegadinhas didáticas. Veja se está lógico. Gente, nós não podemos ficar presos a padrões. Eu vomito a hora que eu começo a pensar nessas coisas. Padrão para mim é um vomitório. Mas eu sou obrigado a ter padrão para tudo. A vida já é assim. Agora, veja, eu quando falo isso, eu lembro muito do EM. Ele achava que aqui a gente tinha demais. Por isso que ele achava que o redondo é melhor do que o quadrado. Agora veja, Tânia, eu te pergunto. Qual é o padrão mais atrasado? É o quadrado ou é o redondo? É o quadrado. Alguém aí quer dizer que não? Vamos brigar. Vamos brigar com as ideias. Ele tinha razão. Não é isso, gente. A geometria. Qual é a base da geometria, Rosa? Como é que é a geometria? Tudo caminha para a bola. O círculo, a circunferência, a esfera. Gente, isso, aqui, isso é do Ptolomeu. Aqui, é do Ptolomeu. Isso é muito antigo. Agora, Ptolomeu e parentes dele, ou contemporâneos dele, etc., já pensava assim. É o processo da geometria. O que você acha? Arranja aí. Como é que é? Vocês estão... O que é? Cadê os argumentos? Nós estamos na argumentologia. Isso aqui é estudo da argumentação. Como é que é? Antes de mais nada é isso. Eu venho aqui com todos os meus cachorros soltos. Vamos ver o que é que tem. Mas tem lógica, Rosa, isso aí? Tem? Ô, Tânia, tem lógica para você? Tem lógica? Não, mas tem? Não, eu te pergunto, é racional isso aí? Então fim de papo. Acabou. Isso. Agora, não, o problema é o seguinte, é o problema de tremer, de
Entende? Tem vários nomes para isso, né? Espicaçar. Mexer, provocar. O nome que o povo gosta mesmo é provocação. A gente tem que fazer uma provocação no modo da conformática. A sua conformática é uma pergunta que você deve fazer pelo texto que vocês estão escrevendo. A sua conformática é provocadora ou provocativa? Vale a pena pensar nisso. A minha é. A hora que eu ponho, por exemplo, aí, ó, curiosiologia, o que há? Isso é provocação. Agora, quais seriam... Hein? Tem um monte de lugar. Quais seriam as estratégias prioritárias da Consim que quer se alfabetizar multidimensionalmente? Alfabetizar está entre aspas. Estratégia prioritária. Ela quer se alfabetizar. Primeira coisa, estudar orismologia. Já que está falando, né? Vamos levar para lá onde precisa. A orismologia leva a pessoa para a terminologia. Na terminologia vai levar para a nomenclatura. A nomenclatura vai começar a entender, por exemplo, o nosso texto. Então a pessoa, por exemplo, pega aí os meus livros e pega principalmente os verbetes da enciclopédia, ela vai começar a decifrar os detalhes da situação. Então, multidimensionalmente, a pessoa vai ver. A hora que ela dominar esse processo, ela pega o meu livro Projeciologia, que o Projeciologia vai chatear a cabeça dela com muitas nuances fenomênicas. Aquilo que muitas vezes ainda não trouxe ainda aqui na Tertúlia. Tem muita coisa para se estudar. Uma pessoa que for ver as situações que tem no Projeciologia, as nuances que estão lá, são terríveis. Eu demorei a escrever 19 anos. Estava publicando, editando, rascunhando, mexendo, enfim. Até chegar na edição, a minha redação demorou 19 anos. E depois disso, eu ainda atualizei a redação depois e ampliei mais a outra edição. Eles agora vão publicar a 6ª edição. Agora, o livro, até para mim, ele traz hoje certas nuances que me ajudam na questão da enciclopédia. Agora, às vezes, o índice analítico dele, ele ainda é pequeno. Tem muita nuance dentro das outras. Então, há muitos tópicos que não foram passados para o índice geral, o índice alfabético. Então, é necessário estudar isso aí. Entendeu? O índice remissivo. Agora, tem muita coisa para se pensar desse ponto de vista. Eu, por exemplo, acabei de fazer um verbete, estava examinando, eu até deixei lá no Projeciologia, nem peguei demais o que tinha. Só coloquei a página 803 do livro, na bibliografia. O livro é Desintermediação. Eu falo nisso desde que era rapazinho. Agora, nunca cheguei a escrever. Essa palavra desintermediação, ela é muito usada em Portugal. Sai até notícia. E eu já estava procurando isso há muito tempo, mas nunca usei. É a primeira vez que eu vou usar agora na enciclopédia. Desintermediação. É a hora que você manda a mediunidade e os médios para aquele lugar. E você toma conta da situação. Você afasta os... Entende? O nome aí, no caso, tem vários nomes. Não, qual é o outro nome? Tem outros nomes. Tem outro nome. O que mais? Tem outro nome. Atravessadores. Esse aqui é. Aquilo eu já falava, já rapazinho, falava assim, gente, sai do corpo, porque assim você fala diretamente com os porcos, e não com o dono da porcada. Essa que era a minha conversa de rapaz. Eu não mudo isso até hoje. Eu acho que ela funciona. Agora veja, o Projeciologia fala isso de maneira, diversos tipos de fenômenos, ele leva para essa condição. Agora, eu só peguei um que fala intermediação, está na página 803. Mas o livro tem muito mais coisa se eu fosse pegar, para examinar. E eu também não quero ampliar o verbete dentro da situação. Eu quero que a pessoa entenda o que é a desintermediação. Entende? Pelo menos assim, sucintamente, ela já ficou sabendo o que é através daquilo. Então, isso é que eu estou falando. As nuances de fenômenos são seríssimas.
percentual de reverência, né? No texto. Que percentual você trabalha assim, Maria? Eu trabalho com um monte deles, presta atenção. Mas eu mudo, às vezes, uma expressão. O Antônio não gosta disso. O Antônio gosta de tudo rígido. Ele é muito ortodoxo dentro da situação. Tudo ele quer uma palavra só. Que é aquele negócio que eu já falei. O ideal seria uma palavra para cada assunto, não mudar. Mas eu uso todas as nuances das palavras. O Antônio não gosta. Então, outra coisa. A Nara, por exemplo, ela fez lá todas as técnicas e criou um critério para colocar nas teclas. Eu, às vezes, mudo isso. Então, por exemplo, ela lá, cosmoéticoteca. Eu, às vezes, estou usando outras coisas que não é cosmoético. Mas ela quer tirar porque fica pato, conforme o nome. Ela está certa. Isso aí eu tenho que seguir o que a Nara faz. Quando fica pato, a gente tira o pato. Entende? Então, a gente tira. Agora, outra coisa. Se deixar por conta do Antônio, só pode ter mental somática ou mental somaticologia. Só pode ter ou cosmoética ou cosmoeticologia. Um ou outro. Eu não, eu quero usar os dois. Por quê? Com isso, eu forço o leitor a pensar com os afixos, sufixos, e principalmente aí no caso sufixos, né? Então, a minha intenção é boa, você sabe disso. Agora, de modo geral... Olha, o que eu vejo lá é mental somatologia e mental somaticologia. Aí eu sugiro, vamos usar uma só. Outra coisa, mental somática e mental somatologia. Então, as duas seriam especialidades do mesmo tema. Agora, veja, eu gosto de usar tudo, mas tem um lugar que eu faço os emunctórios. Eu dou a descarga nesse assunto. Aonde que é? Eu agora te pergunto, onde é que eu dou a descarga desse assunto? Tem uma que eu explico tudo. Vocês não têm ideia? Esse aqui não tem. Esse aqui não fala. Na cognatologia. Na cognato você liquida com esse. E outra coisa, existem determinados verbetes meus, e meus livros também, que eu explico lá, por exemplo, uma série de dados sobre determinado assunto. Então eu pego e dou os cognatos relativos àquilo em série. Agora, por exemplo, na cognatologia, eu ponho essas palavras todas. As minhas, as do dicionário, as antigas, as novas, as derivadas. Então, com isso, eu dou descarga no assunto. Qualquer coisa que for falar, vê a cognatologia. Já tem cognato meu que está com 97 termos. Vocábulo. Mas, Walter, na hora de denominar uma especialidade por dois nomes, outro seria psicossomatologia e psicossomática. Fica difícil da pessoa estudar, porque ela tem duas olha, lá, se você for dar tudo que diz respeito a psicossoma, eu ainda falo psicossômico. É o adjetivo. Eu uso isso há muito tempo. No caso da teca lá, tem mental somaticologia, mental somaticoteca e mental somatoteca. Então, seriam dois títulos também para a mesma teca, né? Mas não tem... Mas agora, veja, eu sou favorável a ter esse título. Não pode ter sinônimo, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Neontologia. Alguém conhece essa ciência? Agora, quero lembrar outra coisa para vocês. Estou só aqui lembrando, porque isso aí, gente, vai longe. Eu já trabalhei demais com isso, está tudo espalhado no meu trabalho. Mas o caso todo é o seguinte. Na sinonimologia e na antonimologia, eu também coloco esses derivados. Vocês já viram? É um monte de dedo. Você que está trabalhando com isso já viu. Agora, por exemplo, eu estou evitando de colocar números diferentes. Quando eu posso, eu mantenho. Coloco 3 palavras sob o mesmo número. Só mudo quando mudou alguma nuance. Entende? Agora, outra coisa. Eu estou parando agora no 10, né? Para ficar só com 10 cada um, porque se a pessoa não entendeu depois de 10, a gente, então ela é subconsciência, deixa para outra vida. Entende? Não dá, né? 10 já, eu acho que já, eu atendo bem a galera, né? Já. Você já notou agora? Você está vendo como é que a matemática não explica isso? Aqui, a matemática não explica isso não. Eles não chegaram aí. Tudo é mais difícil. Só para completar, então,
pode haver sinônimo nas ciências, né? Muitas ciências têm expressões sinônimas. Não, é a orismologia, terminologia, Isso. Nomenclatura. Eu repito o que eu falei. Essas três coisas não podem ser esquecidas. Professor Valdo, isso que o senhor está falando tem a ver com o que o senhor falou ontem, do processo da central? Aqui, eu só quero abrir um parênteses, você me perdoa. Abrir um parênteses. Eu estou falando essas coisas porque vocês estão escrevendo um livro, é bom vocês saberem disso. Agora, eu não quero que vocês fiquem com um pensamento assim, ó, bitolado em cima só da pedrinha que está ali, sendo que tem um mineral, um monte aqui para ser explorado. O processo é muito maior do que isso. A conformática não pode nos escravizar. Eu sempre falei isso. A conformática não pode escravizar o seu conteúdo, o seu pensamento, a competência do seu discernimento a respeito da ideia. Então, como é que a pessoa vai chegar nas neoverpons desse jeito? Então, o que eu quero é elastecer. Você entendeu, Tânia, a intenção nossa? É ampliar a cabeça. Não, é que ontem o senhor falou, né, que na central extrafísica teria esse processo de levar tudo para uma coisa só. Quando o Roberto perguntou de várias ciências poderem ter o mesmo nome, é isso, né? É que no fundo você agora, vai achar... Vocês estão começando agora a agitar o processo dos dicionários cerebrais. Eu pergunto, alguém estudou, quando estudou, na academia, no colégio, no diabo a quatro, educação formal, alguém estudou dicionário de sinônimo, dicionário de antônimo, dicionário analógico na cabeça? Não. Alguém estudou aqui? Eu desafio vocês. Esses caras, então, a academia é burra nisso. Agora veja, estudo eu já falei com gente da academia mesmo. E quando o senhor faz... Eu falava isso com o Mário. O Mário era da academia, hein? Eu acho que só agora que eu estou começando a entender. Então, quando o senhor faz, por exemplo, o processo da dos cognatos, é justamente para evitar a pseudoprofundidade humana que o senhor coloca? É, a pseudoprofundidade. Tá. Eu já escrevi sobre isso, já trouxe. Você lembrou bem. Entendi. É de propósito. Mas tem outras. Tem agora... mais coisa. Você espera que eu e a Mabel e o Everaldo vão trazer outras então, coisas. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, o senhor está... Entendeu? Vai ter mais. Então, o senhor está usando... O senhor, né, sempre privilegia o conteúdo, mas o senhor está usando a forma para fazer a gente aprofundar cada vez mais o conteúdo. Uma coisa puxa a outra. A forma é 1%, mas é indispensável, é insubstituível, é inarredável. O que mais que eu ponho? Eu estou pondo... Aí, ó, a hora que eu falo essa série de classificações e de adjetivos é para melhorar o dicionário cerebral de quem está me ouvindo, não o meu. Eu não preciso disso. Vocês já notaram que eu tenho uso aqui, de vez em quando eu falo isso? Sempre foi assim, não foi assim? Agora, tudo é essa intenção. Então, gente, eu coloco a forma como 1%, mas eu não desprezo a forma. Outra coisa, eu liquido com a arte e coloco ela em plano secundário. Mas eu não sou totalmente contra ela. Veja, essa parte é artística. E eu provo que é. Outra coisa, a hora que eu coloco trafar e trafor e sublinho o que é para especificar, vocês querem arte técnica maior do que essa? Isso é mais do que design. Outra coisa, na hora que eu ponho os itálicos do jeito que eu coloco, como é que é isso? Outra coisa, o itálico e a letra normal. Olha aí. Veja só aqui, ó, na binomiologia, antagonismo, política, tudo, o artigo está no normal. Aí tem uma porção delas que estão no itálico. Ó. Binômio, antagonismo, síndrome, está tudo no itálico. Estudo é um processo artístico de comunicação. É um tipo. Pois é. É o hífen, travessão e a barra. Tem três coisas. O antagonismo é barra. Esse aqui não tem. Esse aqui, ó, ele na questão da... Ele está pequenininho. Eu não usei muito. É só aumentar o detalhismo aqui que nós vamos ter. Existe alguns que têm 22 títulos, subtítulos de detalhismo. E aí, voltando nessa questão da provocação, né, no modo da conformática que o senhor colocou, como é que a gente faz para manter uma certa irreverência com certas frases positivas sem cair no dogmatismo?
sem exagerar para o Eu, outro por lado. exemplo, eu faço força para não fazer isso, mas muita gente acha que eu sou excessivo, radical, extremista, dogmático e peremptório. Mas, dentro da técnica que eu estou fazendo, se você, por exemplo, estabelecer um critério para uma obra escrita, você tem que ser dogmático dentro daquele critério. É ou não é? Isso não é dogma? Mas isso não é dogma, a rigor. Isso é o critério que foi estabelecido. Por exemplo, vocês acham que toda lei é dogmática? Eu te pergunto. Não. Mas é, não é. Não. Então, veja, há uma confusão entre dogma e o processo do critério. Criteriologia é uma coisa, dogmatologia é outra coisa. Parece, mas são diferentes. É Benorex isso aí, não é assim não. Então, o meu caso, eu sou, vamos dizer, eu falo as coisas e defendo o meu ponto de vista, é o meu posicionamento. Se eu também não defender, eu sou o quê? Maria vai com as outras? Vira a folha? Duas caras? Eu tenho que saber o que é. Agora, veja, eu também abro mão das coisas, não é assim. Quantas vezes aí eu não estou admitindo as coisas? A Santa já falou tanta coisa que eu já coloquei aqui. O Roberto aí já falou tanta coisa. O Jane. Todos vão mudando. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a ordem dos fatores não altera os produtos, produtra. Né? Entendeu? Então, esse é secundário também do ponto de vista da forma. A gente tem que reconhecer isso aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vocês estão começando a entender a forma além da literatice. Eu acho isso o máximo. A coisa mais difícil que tem é a pessoa chegar nessa. Ela valorizar a forma além da literatice. Vou fazer uma pergunta em cima disso, vou passar à sua frente. É assim, ó, afinal de contas, nessa sinonimologia aqui, ó, na antonimologia, o senhor está inaugurando uma nova maneira, que não é nem por afastamento e nem por proximidade? Por exemplo, vocês já viram algum livro maior que fale em antonimologia do jeito que eu falo? Não, não sei. Então, tudo isso é novidade. Agora, é isso que o cara falou e fez uma relação de 38 coisas que eu sou extraterrestre. Eu falei assim, quem é que não é extraterrestre? Ninguém nasceu aqui. Eu falei assim, não, eu estou de acordo com você, sou mesmo, você também é. Mas deixa eu perguntar aqui. Fala. Na antonimologia, quando foi apontado aqui que primeiro vem o evoluciólogo, depois do desperto, depois o serenal, ele não está nem quebrou a ordem de afastamento e de aproximação que a gente tem na cabeça da numeração. Isso é uma nova maneira, então... Não, eu sempre usei isso. Sempre usou isso. Observa então, que nem tudo segue a regrinha bonitinha, regra dos 9, nada disso. Então, que não se resume... Outra coisa, matemática, eu sou 100% favorável à matemática. Mas um bom outro 100% contra a matemática, você sabe disso. Eu sei disso. Não, é porque daqui a pouco a gente vai fazer... a oficina da sinonimologia e até então a gente falava que tem aproximação por afastamento. Conversa com a Lourdes. Tá bom. A Lourdes já fez dicionário, ela entende disso. Ela fica doida com os neologismos. Agora veja, é preciso de fazer a depuração de todo o neologismo dela, ela sabe disso. Porque tem coisa que não é neologismo, aquilo já existe. Agora, para isso aí tem que entrar o processo cultural das pessoas. Nós temos que ver o que existe, o que não existe, como é que é. Agora, tem muita coisa que não é. Não fui eu que criei, aquilo já existia. Nesse caso, se o texto é meu, quem sabe mais sou eu mesmo, que fui eu que escrevi, né? Primeira vez o texto. Então a gente sabe. Estudo a gente tem também que defender as outras coisas. E outra coisa, defender a realidade, né? Eu não preciso de criar neologismo por criar neologismo, já tem muito, eu quero até diminuir o que já tem. Entendeu? Não me interessa dizer que esse neologismo lá que já existia, não posso falar que existe agora. Agora, conforme a situação, mesmo que ele tenha na internet qualquer coisa, eu ponho como neologismo, porque a minha acepção dentro do processo e dentro daquele universo de pensamento é diferente. Pois é, a coisa é séria. É isso aí. Pode falar, chefe. Professor Valdo, ali na parte de maniologia,
Sim. Não daria para acrescentar alguma coisa com a própria astrologia, ou astromania, alguma coisa assim, na questão dos análise dos astros? Sim, mas isso aí eu ponho mais na cultura inútil e outras coisas mais. Isso aí tudo tem. Porque, de certa forma, é uma questão infantil, né? Você ficar infantil, preso. mas esse não é bem lá dentro do assunto. Isso aí está no acostamento. Agora, por exemplo, é bem dentro da cultura inútil, da ilusão, da superstição. Isso entra. Porque poderia entrar também a questão do uso de gibi na fase adulta ainda... Não, também não, porque hoje tem gibi na fase adulta muito sério, que dá questão... processo cultural sério. Não, a pessoa presa. A história do Brasil, por exemplo, já foi contada, história em quadrinhos há 50 anos, e tem muita gente que nem conhece isso. Tem cara que eu dei para ele uma coleção, falei assim, vai estudar a história do Brasil, que você não está sabendo nada. Agora, ele era professor. Gilberto Freire, eu já falei história em quadrinhos com o Gilberto Freire ouvindo a minha conferência aí na frente. O que vocês querem? História em quadrinhos. Falei, grande, lá a senzala dele, Casa Grande Senzala. O negócio dele na minha frente. Ele gostou demais, me abraçou, feliz da vida. No Rio de Janeiro. Outra coisa, tinha um monte de gente vendo a palestra. E eu defendendo o problema, o livro dele, o processo da parapsicologia e a história em quadrinhos. Gilberto Freire. Tão falado, tal. Eu ainda falei com ele, eu admiro muito o senhor, que é uma pessoa incompreendida. Eu sei como é que é isso. Mas na época que o senhor fez tudo isso, o povo não podia entender mesmo que as sociologias estão querendo acabar com ela. Já naquele ano, já tinha falado que o homem ainda é vivo. Estão querendo acabar com a sociologia por causa dos políticos. Ele falou assim, é isso mesmo, isso mesmo. Se pegasse, por exemplo, na elencologia também, aquele profissional que lida muito com crianças, que acaba captando essa infantilidade, esse infantilismo da criança, Sim. não? O que tem? Estaria tudo na síndrome daí também. Já está aí. Agora, em caracterologia, existe relação entre assediado, bagulhista e bloqueado? Caracterologia. Olha, assediado é uma pessoa que pode ser assediada por si mesma ou por outra. Bagulhista é a pessoa que é assediada por aquilo que ela começa a entesourar, de bobagem. E bloqueado é uma pessoa que tem a cabeça bloqueada por energias gravitantes patológicas. Então veja, são três coisas diferentes, mas que até um certo ponto pode chegar perto. Em mitologia, gostaria que falasse algo sobre submissão pessoal a teomitologias. Olha, a teomitologia é o que tem mais por aí. É o povo que acha que tem um paraíso, que tem um inferno, que tem as 1000 virgens no paraíso esperando a pessoa. É aquilo que ela deve matar os outros para depois ir para o céu, para o paraíso, não precisar de voltar mais na terra. É aquele outro que faz a Tacon e acha que essa é a última vida que ele vai ter aqui. Isso tudo é teomitologia. E por aí vai. Se nós formos falar, isso dá um dicionário. É muita coisa que tem em teomitologia. Da mitologia teológica, desde a teologia propriamente dita, teodiceia, teo isso, teo aquilo, teo das outras coisas, enfim, o processo que vem de Deus. Aquele negócio, o meu Deus é superior ao seu, então a minha religião é superior à sua, e por aí vai. Estuda mitologia. É um caso para se estudar, né? Evaldo, essa questão do padrão, eu estava pensando, você, na verdade, está criando um novo padrão, então, não é isso? Não, estou criando uma série de padrões novos de escrever, de falar e de interpretar. Sim. Aí entra exegese, entra hermenêutica e uma série de condições. Entra etologia, entra epistemologia e por aí vai. Agora, veja, tudo é um processo de estilo também dentro da situação. No fundo, as verdades são as mesmas, é apenas um modo de você abordar. O enfoque, até um certo ponto, é diferente para mexer com o interessado. Mas você tem que dominar, então, para você fugir do padrão, né? Sem entender aí essa coisa. A gente tem que sempre fugir do padrão, não tem outro jeito. Principalmente quando analisa alguma coisa a seu respeito. A pessoa sempre acha que o câncer é só do vizinho, nunca vai pegar ela. Então, entende? Então, todo mundo acha que nasceu blindado.
que ele é perfeito, que é bonzinho, é o tal negócio. Por isso que a autoimagem, ela é tão distorcida em relação com a heteroimagem que o povo tem da própria pessoa. Então, isso aí é que a gente tem que corrigir. Como nós estamos estudando justamente a personalidade e a consciência, eu sou obrigado a usar todos os recursos que eu vejo à minha mão para mostrar essa realidade. Né? Isso pode ajudar. A intenção é essa. Agora, eu vejo que isso tem dado resultado até aqui. Você veja, a hora que eu dou tanta ênfase de uma maneira particular, específica, e vamos dizer, soco na cara, fratura exposta e impacto terapia, com o princípio da descrença, isso dá resultado. A maioria das pessoas, a hora que você mostra o princípio da descrença, mesmo aquela que é muito exaltadinha, ela cala a boca. Por quê? Ela fica sem recurso. O processo é o recurso da refutação. Você esgota o recurso da pessoa na hora. Como é que fica? Quantas pessoas já fui obrigado a descerrar aquela cortina lá e mostrar, olha, isso aqui é o princípio da descrença. Onde é que ele está? Ele está aqui perto. Está aqui. Isso aí é terrível. Agora veja, vocês acham que eu falo nisso apenas teoricamente ou a gente está cumprindo isso aqui? Nós não estamos cumprindo isso nessa tertúlia, por exemplo? Ô, Antônio, você não acha? Ô, Roberto. O negócio aqui é soco na cara e fratura exposta mesmo, não tem saída. Agora veja, esse problema, sem muitos eufemismos e sem maiêutica, sem erística. Eufemismo é quando a pessoa doura a pílula, mas sem ofender ninguém, para não ofender ninguém. Já na heurística, ele já ofende. Na maiêutica, ele ofende indiretamente, que fala que a pessoa é burra, que ela vamos dizer, no caso, estulta. Entende? Nós não usamos nada disso aqui, mas falamos tudo na cara a partir do processo. Nós somos todos cobaias uns dos outros. Para que a gente vai esconder como nós somos? Se a gente não sabe, outros veem. Se outros não veem, o amparador vê. Agora, o pior é quando o assediador extrafísico vê. Esse tira partido disso. Se nós nos encastelarmos dentro de um erro, nós estamos trabalhando para o assediador. Vocês estão entendendo? Eu vou fazer uma barricada dentro de um ponto de vista que está errado. O assediador deita e rola. Está para mim. Aí é o meu ponto. Agora, conosco, é muito importante ver o problema da ideia, que é o mecanismo do autodiscernimento. A estrutura teática, teórica e prática de aplicação disso. Nós temos que levar isso em consideração. Tem lógica essas coisas? Agora, outra coisa, vocês já viram que o nosso nível aqui atualmente já cresceu. Ô Kátia, há 5 anos, quando a gente começou, há 6 anos que a gente começou isso aqui, as perguntas eram muito da síndrome do infantilismo. Então, a síndrome do infantilismo está começando a ficar para trás. Agora, já tem outra síndrome. A síndrome da dispersão consciencial está muito forte ainda. A síndrome da monovisão ainda pega algumas pessoas. Entende? Mas nós estamos deixando uma síndrome para trás e estamos arranjando outra. A melhor coisa que tem é a hora que arranja uma síndrome mais avançadinha. Ali ficou. Né? Tá certo? Pode falar. Professor Valdo, na fatologia, na terceira linha de cima para baixo, as ideias inatas, isso aqui seria a questão da paragenética, da pessoa trazer As ideias inatas, a pessoa traz o nível evolutivo o nível dela, né? Agora, ó, aqui você falou de cima para baixo. Não, é de baixo para cima. Não, eu quero as duas. Tanto faz. Tem 5 linhas. Tanto faz. Eu sempre brinco com o povo quando faz isso. Se o negócio empatou, não tem saído, tanto faz como tanto fez. Tá certo. Mas olha, você entendeu aí o problema do nível. É o nível da pessoa. As ideias inatas retratam aquilo que a pessoa é, do ponto de vista do nível evolutivo dela. Tem aquela senhora que via muito, e eu falei com ela uma coisa dessa, ela falou assim, eu não gosto desse negócio que você fala para a gente ver as ideias inatas. Eu começo a ver que eu sou muito bicho. Ela tinha razão. Agora a senhora toda
da academia e tal. Entendeu? Alto nível. Negócio de ideias inatas. Eu quero deixar isso de lado. Assim, você vai encontrar com isso quando? Na baratosfera? Se uma pessoa tem medo de analisar um processo desse agora, é porque ela está escondendo alguma coisa. Questão por que ela vai esconder? Você não acha? Adriano, o que você acha? Então, como é que é? Eu expliquei isso tudo a ela. Falei assim, não, eu não estou vendo, não há razão lógica para isso. Por que nós não podemos estudar? Agora, ela via, né? É aquele negócio, eu falo de uma maneira de gíria, uma coisa muito pior do que isso. Que é o seguinte, quanto mais se mexer na retrocognição, mais fede. Então, você tem que começar fechando o nariz ou arranja uma máscara para ter retrocognição. Então, uma vez eu expliquei. Qual a razão do nariz com a sua memória? Aonde o nariz briga com a memória? Na retrocognição. Professor, analisando aqui o tema central, a tematologia, né, como Sim. sendo neutra, né, um tema central neutro, leva a pensar na questão da diferença entre o trafar, ou a inexperiência, e a patologia. Sim. Aqui o senhor coloca neutro devido à questão da inexperiência. O que é um princípio consciencial? É aquela consciência que nasceu simples e ignorante, não sabe nada. Ela tem que arranjar experiência pouco a pouco por si mesma, junto com as outras. Mas a relação é clara entre trafar e patologia, como é que o senhor faria ela assim, diretamente? Veja bem, o que é trafar? Traço fardo. Eu não estou falando que é negativo nem contra. Eu estou falando que a pessoa está carregando um peso que é burrice. Traço força. Eu não estou falando que é nem contra nem pró. Que você não sabe. Esse traço, que é uma força, a pessoa está fazendo o que com ele? Ela que sabe. Então, esse negócio não venha, igual aquela pessoa que quis no Rio há muitos anos, quis comparar isso aí com virtude, milhões de coisas. Eu falei, não venha. Não, Valdo, por que você não usa a palavra predicado e vício? Porque não é a mesma coisa. A hora que eu expliquei, o cara enfiou a viola no saco. Mas com uma exaltação, eu lembro disso como se fosse hoje, é um homem. Lembro até dele, 49 anos naquela ocasião, tal, nariz todo ali, bigodinho todo arrumado. Entendeu? Agora, a hora que eu expliquei, eu falei assim, sabe aquele negócio de cair das nuvens? Geralmente a pessoa cai assim, e cai. Porque você pode analisar, por exemplo, o próprio homossexualismo, né, como sendo uma questão de inexperiência ou de patologia crassa mesmo. Né? Pois é, o problema é dela. Vai sair do armário ou vai ficar com seus fantasmas? Porque a princípio. Agora, tem gente que não sai do armário, é extraído. Porque a princípio. Com fósseis. Porque a princípio você tem claramente ali uma patologia, né, na consciência. Não agora, é mais veja, o problema é nós cremarmos os nossos fantasmas. Cremação. Como é difícil. Você vai ver, chefe. É a vida. Agora pensa, trafar e trafor. Traço fardo e traço força. Exemplo. Vale a pena pensar nisso. A Rosa está pedindo um exemplo. Exemplo de quê? É um traço fardo que fosse pró-evolutivo positivo. Ela já foi para o acostamento. Fala. Do trafora aí. Por exemplo, a pessoa pode ter uma comunicabilidade muito boa. Não, trafar vai sempre prejudicar a pessoa, traço fardo. Então, por exemplo, aqui um traço fardo. Eu gosto de falar muito um que não tem saída. Tabagismo. A pessoa se sente bem com aquilo, o problema é dela. Mas ela faz mal para os outros, o problema é nosso. Mas é patologia. Esse é terrível em matéria de patologia. Agora, por exemplo, traço fardo. A pessoa, em vez de ter os 80 quilos que ela merece, ela tem 160. Para que ela vai carregar tanto peso? Aí eu estou falando literalmente. Mas é patologia também. Esse não faz mal para a gente, mas faz muito mal para ela. Agora, ela dá mau exemplo através disso. Agora, veja, mas tem uma condição. Às vezes é um processo fisiológico, glandular, que a pessoa não tem tanta culpa.
Você sabe que medicina tem isso. Tem processos que não é excesso de peso, é um processo tiroidiano, por exemplo. Como é que faz? Isso tudo nós temos que descontar. Cada caso é um caso. Então, veja, a hora que eu falo traço fardo, eu não estou falando nem que está no hospital e nem que foi para o paraíso. Então, essas doenças que são assim organizadoras, pode ser considerado isso. É um traço que você carrega como fardo, mas que você pode tirar proveito evolutivo. Pode ser isso? Pode ser positivo. Pode ser, por exemplo, a hipomania, que foi visto em vários empreendedores e até cientistas, tá? Isso até é uma patologia, mas num determinado contexto acaba sendo produtivo para aquela pessoa, não que justifique, mas a gente pode fazer o paralelo com o trafar. Num determinado contexto aquilo é favorável. Eu, 28 anos, trabalhava demais. Hipomania, tem até artigo sobre isso. 28 anos, trabalhava demais. É a doença que feliz da vida, super motivado, mas não preparei meu corpo. O nome que hoje eles usam é workaholism. Me deu um infarto. A minha intenção era boa, o meu trabalho era até positivo, que era assistencial, ninguém metia o pau em mim. Entende? Na situação toda, ninguém estava acabando comigo, desancando com o meu trabalho. Mas veja, eu não soube regrar, colocar as coisas nos eixos. É raro humano esse. Vocês ficam pensando que eu acerto em tudo, eu vivo errando as minhas coisas. Agora, que erro maior do que esse? Aqui, são poucos que erraram tanto do jeito que eu errei. Aos 28 anos. Eu era até um cara bem alinhado aos 28, já tinha pouca careca, estava só começando. Mas veja, fiz besteira. Então você veja, era um traço força. Essa minha motivação para trabalhar, até com hora extra, o excesso, a situação toda, e era um traço fardo, a hora que eu não cuidava do meu corpo. Então eu fiz um trabalho antissomático dentro de uma assistenciologia positiva. Tudo errado. Professor, no fundo. Nesse caso, ele não teria aquela composição de trafar e trafor que gerou daí o problema em si? Mas houve uma composição. Aí o problema mais sério é a minha inexperiência. Né? O problema meu é a minha inexperiência. Agora, a minha inexperiência é baseada. Agora, eu posso me defender, arranjar uma coisinha desse tamanho para me defender. Vou arranjar uma defesa. Sabe, isso aí é que eu falava lá. Eu julgava que o meu corpo, devido a eu ter o macrosoma, que ia sustentar a minha situação. E ele não aguentou. Então, veja, eu cheguei no limite do corpo. Então, a primeira coisa que tem, todo corpo humano tem um limite de aplicação. E todo macrosoma, idem, também tem. Isso é a minha experiência para ver a situação. E é uma lógica danada. Então, por exemplo, não existe corpo humano, nem ginossoma, nem androssoma, que aguente tudo. A sua consciência, num determinado ponto, ela pode ter mais força que o seu corpo não aguenta. Agora, a maior prova, tem certas pessoas que eu já vi em 2 vidas, 2 corpos diferentes nessa vida. Um, ele era forte, no outro ele é fraco. Você vê direitinho que a situação não dá mais. Aquela pessoa que era tão... Ela michou o coreto. Ela estiolou. Você está entendendo? Você sabe que é. Tem um monte de casos desse, mas vocês conhecem um bem claro. Eu poderia, então, para resumir essa questão da análise da diferença entre trafar e patologia, analisar o trafar mais por lado da inexperiência em si? Não, você tem que analisar tudo pelo lado de todos os lados. Não adianta você especificar isso, não. Não vem com essa. Não adianta querer analisar trafar pelo patológico. Examinar o trafor pelo aspecto da homeostática. Tem que examinar tudo. Para a pessoa acertar um pouquinho mais e errar menos. Se ela começar a especificar demais, é isso que eu estou falando. Não pode ficar... Não. Sabe, isso é que eu chamo de super-ortodoxia. E eu sou a favor da heterodoxia, da inortodoxia. O interessante disso tudo... Eu sou a favor da multiculturologia. Entende? Eu sou a favor da psiquiatria e sou a favor da antipsiquiatria, depende do que é. Então, o interessante disso tudo que mostra bem a questão do discernimento. Aquilo de diferenciar, né, uma coisa da outra. Então, são aproximações, mas não são a mesma coisa. Veja só o meu caso. Eu estou dando aqui que eu sou cobaia de vocês.
Mostrei o meu infarto. Agora vou mostrar outra coisa. Eu era todo feliz da situação e queria fazer psiquiatria. Aí fui examinando e a minha ideia era essa. Eu já tinha feito o curso de odontologia, estava enfoguetado para pegar o negócio. Na mesma hora, fui ser monitor, assistente do professor, aquela coisa toda. A hora que eu vejo a extensão do processo na clínica e aquilo lá, tudo que não coadunava, enfim, não conjuminava, é o negócio do povo fala. Não dava as coisas, eu falei assim, isso é bobagem, não estou nessa. Me inclua fora dessa. Não fui fazer psiquiatria. Então veja, eu sou a favor da psiquiatria e sou a favor também da antipsiquiatria. Naquela ocasião era demais o excesso, por exemplo, que eles ainda faziam no Brasil, principalmente no interior, sobre o processo de eletrochoque, a situação toda. Eu via que a pessoa ficava lá, vegetal, um monte de coisa. Hoje eles estão fazendo isso do ponto de vista químico, porque não é tão escandaloso, mas tem muita coisa que ainda está errada. O que eles dão desses remédios bravos, igual aquele que eu cito lá, etc. Tal, a pessoa usa aquilo 4 meses, ela nunca mais vai ser igual, ela vai virar um vegetal, alguma coisa dela. Isso é para dar um exemplo, mas são dezenas de medicamentos igual a esse. Agora que estão colocando então, em veja, excesso. eu sou a favor da farmacologia, mas sou também a favor da antifarmacologia. Depende do que é. E sem ser incoerente. Com coerência. Com coerência. Agora, nós temos que saber escolher o que é isso, o que é, o que não é. Então, esse negócio da pessoa que vem me pergunta as coisas, é muito difícil eu definir que eu sou só isso. É verdade. Eu quero ver a coisa dentro de uma cosmovisão mais ampla. Não tem outro jeito. Você tem que ver as duas faces da moeda. Como é que fica isso? Gostaria de saber se posso desencadear o EV em outra pessoa. Por exemplo, tenho um filho de 1 ano e 4 meses. Posso trabalhar com as suas energias? Olha, não pense que você vai trabalhar com as energias dele. Você vai trabalhar com as suas, melhorando o ambiente para ele. Você prepara. Agora, você desencadear as energias para ele, você está sendo assediador. Daí a pouco você vai ser possessor do seu filho. Isso está errado. Você tem, quando ele começar a entender, você explicar para ele fazer o estado vibracional pessoal. Estado vibracional é um processo totalmente, completamente, integralmente pessoal. Nós ajudamos, melhorando o ambiente, vamos dizer, o holopensene, como nós chamamos, a atmosfera energética da pessoa. Mas você não pode querer regrar a situação. Isso é assediador, é possessor, é o subjugador. Eu acho que está claro, né? Para explicar isso, acho que a pessoa vai entender. Professor, aqui. Eu não entendi compassageiro evolutivo. O que seria o compassageiro evolutivo? É eu e você, por exemplo. Você está me aguentando aqui há quantos anos? Chegou aqui rapazinho, lembra? Precisa explicar isso mais? Lembra ali na mesa a gente discutindo? Não, Sérgio, você tem que estudar isso aqui. Não, defenda essa tese. Vai com isso. Não, mude isso aqui. Aí você trazer. Não, eu quero fazer isso. O livro assim. Não, está ótimo, vamos nessa. Com passageiro. Nós estamos aí na mesma. Nesse caso, estudando o processo intelectual. Veja. No mesmo livro. Aí, e você está aí. E hoje, o seu faixa caiu. Seu faixa era muito grande. Vocês não acham que esse cara já poliu muito a crista dele depois que ele está aqui? Agora veja, ele era do caiu, Valdo, caiu. Agora, por exemplo, a gente evitou que ele entrasse no infarto. Você, se deixasse do jeito que você estava, você lembra que uma vez eu falei, modera, maneira, vai com calma, olha o que aconteceu comigo. Ele era assim. Agora veja, fortão, cheio de vida. Não, eu faço que aconteça. Que venha touro. Falei assim, calma, com calma. Agora veja, foi assim que eu tive meu infarto. Então, foi uma beleza. Eu tenho um exemplo dentro de mim que eu posso dar para os outros. Olha, meu negócio é o seguinte, me evita. Quer dizer, evita o que eu fiz. Evita Peron. Professor, mas o senhor coloca aqui também a questão do escravo do umbilico chakra. O senhor deu o exemplo da mulher na maternidade. E o homem, como que ele se mostra escravo do umbilico chakra? Olha, eu posso falar uma coisa séria, eu vou falar por linhas travessas, porque agora nós estamos na internet. Existem 2 gêneros, masculino e feminino, tá certo? O feminino tem uma coisa terrível, que o homem não tem, e que isso faz
muito homem machão, ficar chupando. Existe um negócio na mulher que chama clitóris. Aquilo foi feito só para sexo, não serve para outra coisa. O homem não tem nada assim. Aí o cara fala, não tem meu nariz. Não, não dá. Agora, veja, então a mulher é superior ao homem em matéria de sexualidade. Por quê? Ela tem aparelhos muito mais implementados que o homem. O que você acha disso até aí? Já dá alguma ideia? Alguém que é mudar essa condição, está pensando diferente? Falem. Só a mulher que tem isso. Não existe nenhum aparelho nos corpos humanos que seja só para sexo, a não ser o clitóris, não tem mais nada. Mas pode procurar. Tem duas vertentes, né? Da mulher autoescrava de si, narcisa do seu processo, e do homem escravo da mulher em relação a esse processo. Mas esse negócio de escravidão é recíproco, né? Depende de quem é quem. Isso aí varia. Agora, o homem tem outra coisa, que é uma vantagem danada. Ele não pare ninguém, é só a mulher. Então ela até que merece, até mais do que isso, só desse negócio de parir nós todos. É muito trabalho que dá. E o homem não tem isso, o homem é uma boa vida. Ele já vem tudo prontinho, tudo certo, tal, sem nada. Vamos pensar bem nisso. A mulher, por exemplo, ela tem 3 orgasmos. O homem só tem 2, básicos. Pensa bem nisso. Estuda aí, a gente tem que... Esse negócio eu estudei durante muitos anos e discuti também muitos anos com as plateias mais diversas, ou diversificadas. Fato é fato, não adianta a gente brigar. Então o problema de gênero é totalmente secundário. Agora, onde é que a mulher é frágil? Justamente dos hormônios. O homem é mais forte nisso. Ele tem uma vida muito mais regular. Aquele negócio da retiliniaridade, da pensionização. O homem tem muito mais chance disso que a mulher. A mulher tem muita dificuldade. Porque sobe e desce, influi demais. É aquilo que eu estava falando. Observa na sua vida, todo mundo que você conheceu, nos seus ciclos de relações. Quem é que você conheceu que era mais doente? As mulheres que você conheceu ou os homens que você conheceu? Pode estar certo. A maioria do povo vai examinar, as mulheres eram mais doentes. Eu estou falando doença de modo geral, desde de 5% até de 95%. Todos os tipos, de mini doença, max doença, todo tipo. Entendeu? Agora por quê? Por causa dos hormônios que eu estava falando aí. O homem é livre disso. Então veja, eu acho que a mulher merecia muito mais do que clitóris. Ela merecia uns 10 clitóris diferentes. Você está entendendo? Só para devido a esse sacrifício todo que ela tem. Não tem lógica, gente, que eu estou falando? Tem lógica? Então é bom a gente clarear bem essas coisas e deixar tudo clarinho, certinho. Você está entendendo? O negócio é sério. Mas quando a gente fala de escravidão no umbilical chakra, a gente está ligando a sexo então também. É, do homem e da mulher. Tem homem que é totalmente escravo. Agora, qual a diferença do homem? Aí é que vem um negócio mais sério. Ainda não falei. Falei do clitóris da mulher. Agora, o homem tem uma coisa. Ele é bicéfalo. Boa. Duas. E a coisa piora tudo para o homem, a hora que ele usa só a do andar inferior. Essa que é a diferença. Gente, isso aí é das minhas aulas lá da sexomática. São muitos anos debatendo com tudo quanto é tipo de gente, universidade, de fora do Brasil, tudo. São conceitos. Daqui 1000 anos isso ainda está valendo. Eu não vejo jeito de isso mudar, não. Vão fazer muito robô por aí, fazer a biônica para mudar uma opção de coisa, mas nunca vão chegar naquela condição do meu professor de doenças tropicais. Não, o corpo humano está errado. Nós devíamos de ter um colar de pênis na cintura. Quer dizer, isso era a ideia dele, né? Agora, tudo aquilo, eu cheguei para ele e falei assim, professor, o senhor está assim porque o senhor está com inveja do clitóris.
O Freud falou na inveja do pênis. Agora o senhor está com inveja do clitóris. E é verdade. A hora que o homem pensa uma coisa dessa. Não, ele falou fazer um colar de pênis. Agora, teve um cara que na hora que ele falou, assim, e a gente numera ele, professor? Para ver quando é que usa. Tem da ordem certa. É aquele negócio, já queriam colocar a aritmética do negócio. Entende? Mas tem lógica essas coisas que eu estou falando? Então veja. Então o problema de gênero, gente, a gente não pode generalizar. Entende? Eles são específicos, mas não tem tanto valor não. Tudo é moldura. Gênero, tempo, tudo são molduras. Profilaxia é o processo mental, discernimento mesmo. Discernimento sublimação, direção das energias. Discernimento é que é a chave. Discernimento. Discernir. Agora, meus argumentos são todos baseados em fatos, né? É isso que é o bom. Agora, é duro. É a hora que meus argumentos são baseados em parafatos. Que aí as pessoas não têm experiência. É a pessoa que examinou lá o projeciologia lá, em inglês. Olha, ele está falando essas coisas. Nós também não temos recurso para dizer, vamos fazer a experiência que ele falou para ver se é. Mas ninguém faz. Eles não querem. Então a gente deixa para lá. O parafato é a hora que vem a autoexperiência, né? Autoexperimentação. Se não há o parapsiquismo pessoal, fica tudo mais difícil para expor. Toda Concener vai trabalhar no umbilico chakra? O ponto de conexão dela seria ali? Aonde? Concener trabalharia no umbilico chakra, então? Não. Ela trabalha aonde ela tem afinidade e às vezes sem saber. Ela vai por afinidade, ela vai por instinto, ela vai pelo cheiro, é o focinho. Ela sente e acabou. Agora, em tese, o número de conceneres hoje na Terra aumentou. Eu penso assim dentro das minhas coisas, isso aí eu tenho registro. Por exemplo, na década de 50, eu achava que a pressão no interior, por exemplo, era menor do que hoje. Nas vezes que eu fui no interior, aquilo já mudou. Agora, comparando também, por exemplo, com o Rio de Janeiro da década de 50, depois quando eu estava vivendo agora em 2000, a gente notava que também isso mudou. Então, há um problema, não é só nosso, daquilo que eu falo do holopensene, da psicosfera da pessoa. É o número de conceneres soltas é maior hoje, devido à reurbanização. Porque muitas estavam presas ou agregadas em algum local, alguma coisa, que é o processo da baratosfera. Hoje elas estão errantes, entendeu? E elas aparecem, tem mais. Então o problema de concener é um fato. E elas têm hoje, em certos lugares, aos magotes. Magote. Sabe o que é magote? Então vai ver no dicionário. Não, é a manada. Agora, uma coisa séria que a gente nota isso, o negócio da concener, e que se acotovelam, são nas boates. Era isso que eu estudava. Na zona rural, zona de prostituição, sabe? Esse processo de zona boêmia. E outros lugares assim, por exemplo, tipo boate. Agora, eu comecei então, uma das perguntas que eu tinha, isso em 1968. A boate de dia é diferente da boate noturna? Eu fui olhar, às vezes era pior. Pior? De dia. Por causa dos casados. A boate de dia é de casado. A boate de noite é de solteiro. Agora veja, isso tudo eu fui examinar. Agora, o melhor da história é que eu levava, tipo lanterna, né? Não era tão pequena. Hoje eles fizeram essa que é muito pequenininha, né? Mas eu levava nas boates para saber o que é. Porque lá vinha aquele cara com a lanterninha assim, né? Para você pagar a conta. Tudo no escurinho lá dentro. Eu não sei se alguém aqui teve vivência disso. Eu fui. E outra coisa, chamava meus amigos e falava, arranjava uma dona e falava assim, ó, eu estou fazendo uma pesquisa, mas preciso de uma mulher, você quer ir comigo? Você também vai estudar. Teve uma
que estudava, que era até cientista, defendeu tese, uma opção de coisa, que ia comigo para todo lado. Aí eu falava com ela, não, nós temos que, como eu mexo com o processo de medicina e faço plástico, eu não posso aparecer com qualquer mulher. A mulher tem que ser produzida. Então eu produzia a mulher. Ela ia direitinho, dava um jeito. Agora tinha umas candidatas que queriam ir, eu falei assim, essa não dá, né? Canhão não dá para fazer uma ave do paraíso. Então era um problema isso aí. Agora, eu fazia tudo num certo, num trato. Agora, outra coisa, evitava tudo quanto era mulher casada. Vocês já deviam o tanto de mulher casada assim. Você está entendendo? Se abrisse as portas, era uma loucura. Mulher casada do Rio, de fora, da cidade fluminense, todo mundo ia. Querendo saber das coisas, milhões de coisas e tal. Era um problema. Por isso que eu falei. Eu trabalhei 3 anos no meu consultório, depois fechei, porque não dava mais. Não podia fazer nada. Era muita loucura. Agora, tudo é experiência e tudo me ajudou demais na questão da consciência. Mas o que transforma a pessoa numa concener? Isso aí pode ser de um momento para outro, um trauma emocional, pode gerar um processo? O problema todo é que a concener, ela é quase sempre uma parapsicótica pós-dessomática. Isso aí foi a vida dela que foi desregrada, alterada, que ela não tem ideia disso. Outra coisa, ela às vezes não ajudou ninguém, então não há muita intercessão a favor dela. Ninguém está ajudando. Ela continua daquele jeito. É aquele negócio que parece eterno. Agora, lá pelas tantas, ela tem aquela ânsia de alguma coisa que falta. Ela às vezes nem sabe que existe esse negócio de energia, tal, nada disso. Mas ela se sente bem perto de alguém, ela se sente bem. Por causa da energia que ela recebe. Então ela fica com aquilo. Então ela começa a querer vir a mariposa, que está chegando na luz. A luz é a energia. Agora, consciência e energia é um dos conceitos mais sérios que eu já criei em todos os tempos, a meu ver. Do ponto de vista extrafísico, é uma perfeição isso. A consciência. Essa palavra, ela é tão, ou melhor, do que a cosmoética. A assistência a essas consciências também deve ser um pouco mais difícil, né? Demanda não, mais... ela é mais fácil. Mas mais agora fácil. O problema é que ela é complicadinha do ponto de vista de gente. Porque os assediadores e os amparadores estão disputando, né? Estão fazendo a competição, né? Para ajudar, né? E o outro para usar como instrumento. Que a concenera, ela pesa na questão do assédio, negativamente. Em maniologia, gurumania, é o guru manipulando as pessoas com subconsciência ou a adoração parte das pessoas, ou os dois fatos juntos. São os dois fatos juntos. A pior coisa que tem no guru é aquele que consente na adoração das pessoas. E, às vezes, ele assula essa adoração. Quer dizer, ele alimenta a adoração da pessoa, a sua personalidade. Então o processo é duplo e é o maior culpado, é sempre o guru. Então, baseado nisso, o orientalismo está tudo errado. Porque eles não só, por um lado, exaltam a personalidade de uma pessoa que é dentro da santificação, mas de uma maneira absurda. E, pelo outro lado, eles não estudam o assédio que existe por toda a parte da Terra. Então isso aí, embola o meio de campo, cria esse problema todo. Por isso que ainda tem aqueles processos no Oriente ainda, das classes bem demarcadas, a pessoa que é intocável, a adoração da vaca, é o processo que a sua avó vira uma barata agora na próxima vida, aquelas bobagens. Então isso tudo ainda tem ainda muito, porque não há uma pesquisa mais profunda. Isso é terrível pensar. Pesquisa mais profunda, porque são pesquisas superficiais. Né? Se a gente pode chamar isso de pesquisa. Tem lógica, né? O problema é esse. O negócio vem de longe. Enfim, é de longe mesmo. O amparador pode nos comunicar a presença de alguma patologia grave, quando não detectada em exame médico, é o que acontece mais. Mas ele não chega e fala assim, ó, você está com câncer. Não, ele mostra indiretamente, ó, é bom fazer o exame, mas falta alguma coisa. Dá inspiração, a pessoa vai lá e faz.
O que podemos fazer em termos energéticos para evitar enxaqueca quando o EV circuito corona o fronto e o arco voltaico não dão conta, uma vez que a mesma não é de fundo emocional? A primeira coisa aí é você trabalhar para ver a causa da enxaqueca. Enxaqueca, cefaleia, hemicrânia, ou hemicrania, como diz alguns. O problema todo é estudar a causa, a etiologia. Existe muita coisa. Um dos processos sérios é ver o problema da luz devido à alimentação fotônica da pineal. Uma outra coisa séria também é examinar o processo da circulação. Como é que é o problema da hipertensão da pessoa, se ela é, por exemplo, hiperexcitada. Como é que é essa situação toda? Que isso aí piora o problema. Uma outra coisa também é examinar os nervos cranianos, como é que são, como é que isso funciona. Como é que é seu ouvido, como é que é a sua vista. Por exemplo, às vezes, o problema é um processo ocular que está dando aquilo. Isso tem que examinar. Uma outra coisa, examinar também aqui os sinus frontal, que pode estar dando uma sinusite devido ao processo aqui. Isso tudo são processos. Então, enxaqueca é um problema da pessoa definir o que é. Enxaqueca, como diz aquele nosso amigo. Eu acho que a enxaqueca é igual à minha alergia. É muito complexa. Em parte é. Tem alergia para a pessoa descobrir o que é o alergeno, a causa que está criando aquilo, é uma dificuldade. Enxaqueca, mais ou menos, é a mesma coisa. Há enxaquecas e enxaquecas. Então, isso aí tem que estudar. Não é fácil. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Se uma pessoa começar a usar o estado vibracional e limpar o corpo dela e ficar só com o processo da enxaqueca, ela pode, ela mesma, começar a fazer o diagnóstico, examinar e ver o que se passa com ela. Agora, a primeira coisa é ela ver o mecanismo da enxaqueca que tem. Quais são os fatores desencadeantes? Para ela começar a abortar a crise de enxaqueca. Então, por exemplo, tem pessoa que está aqui conosco. Ela sai, está muito sol lá, tudo claro. Ela passa meia hora no sol. Chega em casa, ela quer fechar tudo porque ela está com enxaqueca. Isso então tem um problema ocular muito sério, com os processos todos que tem aí. Isso mexe com os pinealócitos. Tem alguma coisa na cabeça, tem que examinar a vista, a oftalmologia, um milhão de coisas nesse sentido. Eu estou dando um exemplo, né? Agora tem a outra, que vem e alguém falou uma coisa que ela não gostou, ela começa a pensar naquilo negativamente, vem os processos da intoxicação dela, a própria energia chega, faz um bloqueio na cabeça, ela tem enxaqueca. Essa enxaqueca são das mais sutis que tem, que é aquela criada pela própria pessoa devido aos bloqueios energéticos. Essa aí, a turma da enxaqueca ainda não chegou lá. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Tem muita gente assim. Professor, como é que se dá esse bloqueio que ela mesma faz encefálico e dá? A pessoa chegou, ela viu um jeito que a pessoa falou, o modo dela expor. Ela às vezes nem falou nada. Ela ficou danada daquilo que ela ouviu. E não falou nada. Ela se intoxicou cada vez mais. Vai para casa pensando naquilo. Danada da vida. Se fosse possível, ela ia afogar a pessoa, ia asfixiar a pessoa na hora que ela viu. Isso chama-se ojeriza, ódio, ira, entendeu? Desafeição. É um troço terrível. Agora, às vezes, a pessoa ela não pode falar nem que está com mágoa, nem ressentimento, porque não existia nada antes. Foi criado na hora. Eu queria saber como que se instala esse bloqueio. Outra só de chegar ali na porta. Tem disso tudo, por causa das energias. E os assediadores. Aquilo mexe com a pessoa, ela não sabe o que é isso. Agora, estou falando como é que ela reage. Excluir os assediadores. Agora, põe os assediadores nisso e vai entender tudo. Como é que é? Essa é uma reação emocional que ela tem. Mas é o pensamento que fica reforçando. Emocional, mas braba, né? Sim. Então é aquilo que eu falo, aquela pessoa que pensa mal dos outros. Está danado. Eu queria entender... O que é que nós precisamos mais aqui que eu falo? Higiene consciencial. Professor, como que é esse processo dessa energia na cabeça? Eu queria poder entender um pouco mais a formação desse bloqueio. O que é que você faz na vida? O que é que você usa mais? É o seu dedão? É o polegar? Cérebro. Então o problema é o tampo da cabeça. É isso aqui que manda. O mais tudo é bobagem. Agora, usou mal isso aí, tem problema. Tá certo? É assim que se cria o bloqueio.
cortical, os 2 hemisférios cerebrais. E se a pessoa chegou a criar esse bloqueio, ela percebe o bloqueio para ela não fazer ela vai perceber quase sempre quando a gente fala. A maioria das pessoas não sabe nada disso. Você pegar uma pessoa na rua, eu vou lá, examino e falo assim, ela está com bloqueio. Não tiro o bloqueio. Você vai lá e examina, não, realmente tem um bloqueio. Aí a pessoa não sabe que ela tem. Você entendeu? Ficou cronificado. Isso não é fácil. Por isso que eu falo, o parapsiquismo é questão da energia. Gente, a meu ver, o maior fenômeno que tem na vida humana é do estado vibracional. Mas é isso aqui, ó. Eu estou aqui e faço isso. Para mim, esse é o maior fenômeno. É a maior demonstração que você não é o corpo. Agora, não é só para mim, é para você, para quem se interessar, para quem fez a pesquisa. Agora, materialização, isso tudo é besteira. Agora, veja, eu era rapazinho e ingênuo, né? Querendo mostrar isso para meus colegas, meus parentes, tudo, não adiantava nada. Hoje eu tento fazer aqui, muita gente ainda não entendeu. Agora, veja, 60 anos de praia, não adiantou muito. Entendeu? Tem muitas vidas ainda para isso entender. Ó, é isso que eu estou aqui, ó. Faz umas 3 agora, dessas últimas. Essa é a terceira que eu estou mexendo com energia. Mas, ó, estou aqui, então faço isso. O que é que eu fiz? Fisicamente, o que é que eu fiz? Aqui, eu não preciso de fazer nada. Isso mostra que tem alguma coisa, há uma consciência nessa história, há um troço além da matéria. O que é que o povo não quer entender isso? Agora eu, rapaz, começar a pensar, não, eu preciso de lembrar das outras vidas, porque eu já vi isso antes. Mas eu preciso pensar, como é que eu saio dessa? Esse povo tudo tão sabido, eu comigo, tão sabido, tão culto, sabe tanta coisa. Para mim isso é mais importante que tudo. Aí lá vou eu, ingênuo, tentar mostrar isso para o professor. Agora veja, na hora que você põe a energia, se o cara é contra a ideia ou contra você, ele já bloqueia, ele não vai sentir nada mesmo, ele está sendo sincero. Então veja, o casca grossa, ele é sinceríssimo. Agora isso é um problema para a gente entender. Para a gente, vamos dizer, compreender, perdoar, relevar. Você está entendendo? Agora pensem. Só esse processo da esterilização da energia é uma coisa absurda. Por isso que eu falo, pega o EV, vai trabalhar. É a partir daí que tem todos os grandes fenômenos. Olha, essa pessoa que perguntou sobre os medicamentos, eu não vou falar quais são os medicamentos. Todos eles criam problema. Agora, o segundo que está escrito aqui, se a pessoa usar 4 meses, ela vira vegetal. Se usar todo dia. Seja quem for, que idade for, sexo que for, formação cultural que for, não interessa. Pensa nisso. Mas eu não vou falar aqui nos remédios, porque essas pessoas podem estar usando remédio, eu vou estigmatizar as pessoas sem querer. A minha ideia não é essa. Não quero estigmatizar ninguém aqui. Agora, o processo é expor que a farmacologia é um arsenal que mata. Em certas coisas ela mata mais do que da vida. Tem que abrir o olho. A farmacologia atual não é fácil. Entre as coisas que se gasta mais dinheiro é para fazer pesquisa com medicamento. E são medicamentos, às vezes, salvadores e alguns matadores. Lembre-se do Vioxx, para falar alguma coisa. A talidomida, vamos falar de 50 anos aí. Talidomida, eu vi tudo, negócio. Sleep, que era o negócio da talidomida. Você sabe a história do Sleep comigo, né? Eu já contei aqui, né? Alguns já ouviram. Que eu recebi que eu recebia alguns lotes de remédio, porque eu doava remédio, tudo meu era gratuito, a clínica gratuita. Então eu recebia aquele monte. Aí chegou um remédio novo, e o meu enfermeiro chegou, doutor, ó, chegou aqui um remédio, uma caixa enorme. Eu olhei, era um negócio que eu não sabia, chamava Sleep. S-L-I-P, que é um processo
para ajudar sono e outras coisas mais. Por isso que o nome é Sleep, que eles traduziram em português, para ficar também a forma comercial, a forma. Aí, na hora que eu fui abrir a caixa, eu senti, eu não devo mexer com isso. Aí examinei, vi a forma do remédio, aquela coisa toda, fechei tudo, falei com ela, guarda aí nos processos, aquilo que a gente chama do inferno, né? O jeito que tem livro, você guarda também no inferno, que seria o bibliotário, lá é o remédio otário, entende? Nunca dei o Sleep. Agora, não sabia por que era. Passa alguns meses, dá um negócio de talidomida por todo lado. Eu fui olhar. Sleep era baseado na talidomida. Agora, o enumerador, não usa não. A caixa toda foi para o meu crematório. Estourou tudo lá. O meu crematório, a parede era dessa grossura, para estourar as coisas, porque aquilo explodia. Eu queimava tudo, dava um jeito no negócio. Para ninguém usar, né? Porque senão a culpa é da gente. Agora, esse livro foi terrível. E olha, ele entrou com a corda toda, todo mundo estava usando aquilo tal. E era da talidomida. Só mais tarde é que o negócio apareceu. O dia que eu chamei o Ike, falei assim, olha Ike, eu vou te contar, lembra do Sleep? Olha aqui. E mostrei para ele os negócios da talidomida do jornal. Aquele remédio é baseado nisso. Olha o que é que está dando. O povo está nascendo tudo com defeito. Então o povo com um bracinho aqui, ó. Você está entendendo como é que é? Hein? Não mata, mas aleja. Não, e alguns matam mesmo. Hoje eles ainda estão usando a talidomida para outras coisas. Né? Professor, tem pesquisas que estão apontando que o aspartame hoje seria a talidomida atual. Aspartame, minha filha, eu sempre condenei. Desde que apareceu, eu dei o contra. Esse que eu fiz experiência e vi o meu organismo reagiu contra. Está tendo surtos, muita esclerose lá nos Estados Unidos. Fui contra. E outra coisa, não adianta, quando o remédio é assim, me dá você esquecer que você vai dar o contra, o povo vem tudo contra você. Não, você não prova, não tem jeito, então eu deixo passar. Acontece que está sendo utilizado não só na venda, por exemplo, do adoçante, mas lá nos Estados Unidos os produtos utilizam isso. Não, Estados Unidos dão de graçada na farmacologia. É uma loucura. Agora, ó, vocês acham, não é? Esse monte de gente que está com mal de Alzheimer, nos Estados Unidos é assim, ó, de gente com mal de Alzheimer. Vocês acham? Muita coisa disso é devido a droga. Não é só o processo de vida intelectual só não, tem droga nisso também. Aqui, ó, a pessoa está perguntando aqui. A glândula não existe somente para o prazer. O clitóris, sim. Mas isso, do ponto de vista prático, não dá no mesmo? Não, não dá no mesmo. De modo algum. Agora eu vou fazer, vocês me perdoam o mau jeito, e quem estiver ouvindo aí me perdoa. Eu vou falar a mesma frase que eu já falei não sei quantas vezes até fora do Brasil. O clitóris não faz xixi. Acho que eu não preciso falar mais nada. Querem forçar a barra de todo jeito aí. O homem defendendo o homem, tá vendo? Porque até hoje ainda tem gente assim, esse meu amigo. Pensa bem, hein? Você está defendendo um negócio que muita gente já desistiu faz meio século. Pensa nisso. Gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte: alguém fez mais revisão aí do tema? Só tem o subconsciente, etc., e o processo da ludofilia? Não tem mais nada hoje? Vocês ficam me devendo, hein? Eu acho que você e o Antônio estão fazendo muito essa revisão, muito séria. Já não deixa mais nada para ninguém fazer. A situação está precária. Olha, hoje nós temos aqui 12 temas para a eleição. Quem é que vai fazer a eleição hoje? Deixa eu virar para cá. Verbetes novos. Pluriprospectividade
Publicola, verbetes antigos, década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Não, mas não. É porque Sapiens, o povo ainda sempre pensa que o cara é inteligente. Então eu deixo só estudos porque fica mais... Para comunicação é melhor. Esse, o estudos e o outro... Tem vários desses que eu deixo sozinho. Tem outros pessoas. Em cima da mesa. Pode pegar que está lá. Está bem no meio da mesa. Pode pegar. É o coromino. Ele já tem na letra certo. Sei, vai guardando. Nós temos a eternidade pela frente.